Aí Felipe Neto. Bom, Felipe Neto é um cara, mano, que ele sempre tá aprontando e fazendo algumas coisas aqui na internet que deixa as pessoas muito confusas. A real não, né? Todo mundo sabe como que é o Felipe Neto. Ele sempre teve um título como se fosse o rei da hipocrisia. O cara que fala que não vai fazer isso, não vai fazer aquilo outro, mas em qualquer momento ou no momento oportuno pra ele, ele vai lá e faz. Esse é o Felipe Neto. Um cara que nunca cumpre com a sua palavra. E agora vocês viram, né, que recentemente o Felipe Neto voltou de novo a ser bastante comentado aqui nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde vocês viram, né, que ele sempre estava debatendo e falando a respeito de política. Várias vezes ele ficava atacando o Donald Trump, o Elon Musk, as pessoas ligadas lá ao governo dos Estados Unidos. E até os Estados Unidos mesmo, ele atacava, sabe? E aí vocês viram, né, mano, que o Donald Trump, o pessoal lá dos Estados Unidos, tinha feito sanções com o pessoal do STF justamente por causa do julgamento do Bolsonaro, que eles não concordavam com a condenação dele e tal. E por isso, as pessoas que estavam apoiando, né, porque muita gente estava apoiando e criticando muito lá o pessoal dos Estados Unidos por causa dessas declarações, eles simplesmente começaram a fazer sanções. Ou seja, revogou vários vistos desses ministros, incluindo de várias e várias pessoas que ficavam sempre falando um monte de besteira a respeito do pessoal lá dos Estados Unidos, incluindo o Donald Trump. E uma pessoa que estava sempre fazendo isso, criticando o Donald Trump e Elon Musk, falando um monte de besteira a respeito deles, era o nosso querido menininho espertinho, o Felipe Neto. O Felipe Neto não é de hoje que ele sempre tá tretando com o pessoal lá dos Estados Unidos, né, mano? Com o Elon Musk, por exemplo, ele tava tretando direto. Até hoje me lembro daquela vergonhosa foto que ele postou com a Janja defendendo ela quando ela tava xingando o Elon Musk. E até ele no X1 com o próprio Elon Musk lá, mano. Cara, realmente o Felipe Neto é um cara que proporciona muito entretenimento pra gente. E não só no Twitter ele ficava tretando, como também no próprio Blue Sky, né? Vocês lembram lá, mano? Teve um tempo que, eu acho que mais ou menos um mês e meio, o Twitter ficou fora aqui do Brasil. E aí que surgiu o Blue Sky, uma plataforma nova pra substituir o Twitter. Então, muitas pessoas acabaram migrando pra ela, incluindo o próprio Felipe Neto. E lá o Felipe Neto ficava fazendo seus ataques contra o Elon Musk, contra o pessoal dos Estados Unidos e até mesmo o próprio Donald Trump. Se eu não me engano, essas postagens estão lá até hoje, mano. Então, o Felipe Neto está querendo correr, ele não consegue correr muito não. Mesmo que ele apague todas essas postagens dele do Twitter, ainda tem aí as paradas lá do Blue Sky. Sem mencionar que o Elon Musk, ele pode recuperar o que ele quiser, né, mano? Você pode até usar o Wayback Machine aí, que você até consegue ver algumas postagens do próprio Felipe Neto. Além do que, também tem várias prints dele falando um monte de baboselha do pessoal lá dos Estados Unidos. Então, cara, provas pra tirar o visto do Felipe Neto não vai faltar. Mas engraçado é que nessa última semana o Felipe Neto viajou para os Estados Unidos, segundo ele, para fazer um discurso, para falar umas paradas em um assunto bastante sério, beleza? E também ele tá o quê? Em férias. Ele também tá viajando para curtir ali com a sua família, com a sua namorada, com seus amigos. Eu te pergunto, adivinha qual país que ele tá curtindo tudo isso? Nos Estados Unidos, rapaziada. Um país que é governado pelo Donald Trump, o pior presidente que ele já viu na vida. E ele tá lá nos Estados Unidos curtindo suas férias com a sua família. Aí ele acabou apagando todas as postagens que ele criticou o pessoal de lá. Olha que hipocrisia, né, mano? Esse maluco aqui realmente tem que tirar o chapéu pra ele, porque ele é corajoso. Vive falando mal dos caras, mas na primeira oportunidade pra viajar lá pra curtir suas férias, ele vai e, tipo, finge que nada aconteceu. Apaga as postagens e acha o quê? Que as pessoas vão simplesmente esquecer? Mano, o Felipe Neto é muito hilário, cara. Não dá, rapaziada. Inclusive, eu acabei fazendo uma publicação aí no Twitter a respeito disso. Publicação essa que viralizou bastante. E assim, Felipe Neto, eu tenho uma notícia não tão agradável pra dar assim pra você. Porque não apenas por causa da minha postagem, mas também diversas outras que o pessoal foi fazendo ao decorrer do dia, muitas pessoas lá dos Estados Unidos, importante, acabou vendo as publicações e as marcações que foram feitas. E já tem alguns portais noticiando que você corre o risco seriamente de perder o seu visto. Então, se você achou que ficar calado, fingir que nada tá acontecendo e apagar tudo que se for a respeito dos caras, e fazer você ficar safe, deu muito errado, né, mano? O pessoal acabou revendo, pegou tudo isso daí, tem print pra tudo que é lado, chegou nas autoridades de algumas pessoas muito importantes ligadas lá ao governo dos Estados Unidos, e com certeza, mano, eu acho que vai chegar no Donald Trump, se não já chegou, né? Então apenas uma dica minha, Felipe Neto. Prepara aí sua mochila, sua bolsa, porque talvez aí você pode acabar voltando com antecedência dessas suas férias aí que você foi fazer aí nos Estados Unidos. Eu tenho certeza absoluta que você não quer que isso aqui aconteça, né? Cara, é muito vergonhoso, né, gente? A gente fica vendo assim, fica até comentando a respeito. Eu sei que muitas pessoas aqui ficam até, sei lá, com a pulga atrás da orelha, tipo, de novo Felipe Neto sendo hipócrita. Não, não é possível. Felipe Neto é um cara que a gente tá vendo aqui que ele não aprende. E se você vendo essas atitudes dele se surpreende, rapaziada, vamos abrir o olho, porque já deu. Todo mundo aqui sabe como que ele é. E principalmente como que ele age. Ele sempre foi esse cara. Um cara que falava um monte de coisa, criticava essas situações e tal. Depois, na primeira oportunidade, se fosse algo que convinha a ele, ele iria lá e ia fazer. Sem problemas nenhum e não ligando pra nada. O Felipe Neto, hoje em dia, ele é a cara da esquerda. Isso daqui não tem como negar. Eu tô falando até como influenciador, né, mano? Que quando a gente vai falar a respeito de influenciador da esquerda, eu só lembro do Felipe Neto. Ele sempre foi um cara que defendeu os caras de lá, sempre fazia
fazia de tudo pra aparecer e pra ajudar eles e tal. Até passar pano ele passava. Mesmo Lula fazendo um monte de besteira, ele sempre passava pano. E se tem algo que eu nunca vou esquecer, é principalmente do Felipe Neto ficar calado naquela guerra que tava acontecendo na Venezuela. Guerra essa que o próprio partido que ele sempre defende, que é o PT, apoiou a eleição e falou que, tipo, tudo que aconteceu ali foi certo e Maduro foi eleito de forma honesta. Cara, o PT emitiu uma nota e o próprio Lula, em um discurso ao vivo, falou a respeito disso, que ele não viu erro nenhum. E tinha pesquisas mostrando, né, na hora da votação, que o Maduro tava perdendo de lavada, mano. Mas surpreendentemente, no final, ele acabou virando tudo ali e acabou ganhando. Todo mundo sabe que isso daqui é uma parada armada, arquitetada. Aquele país, infelizmente, é o país ditador, né? O Maduro, ele faz o que ele quiser, controla até as redes de televisão. Então, infelizmente, é isso que acontece por lá. E a gente tem que tomar muito cuidado para não acontecer aqui no Brasil, né? Porque se depender desses caras aí, vai acabar acontecendo sim. Inclusive, nessa época, o Felipe Neto, ele ficou calado. Ele não falou absolutamente nada. Essa foi uma das maiores arregadas que eu já vi na minha vida. Depois que passou toda essa eleição, todos os comentários e boborinho a respeito do pessoal lá da Venezuela, o Felipe Neto começou a comentar e dar pitaco a respeito de política de novo. Ele voltou a comentar a respeito de política, coisa que, curiosamente, ele tinha dito há um tempo atrás que ele não ia falar mais. Porém, é aquilo que eu falei pra vocês, o cara é o rei da hipocrisia, ele não cumpre com sua palavra. Aí ele voltou, ficou falando um monte de besteira a respeito de quem? Dos Estados Unidos, do Elon Musk, Donald Trump. E agora, simplesmente, depois que ele vai viajar para os Estados Unidos, uma semana antes, ele acaba apagando todas as postagens do Twitter dele. Sumiu. Felipe Neto do Twitter não existe mais. É uma nova pessoa. Ele acabou de criar a conta, rapaziada. A conta dele tá zero. Na moral, a NASA tem que vir aqui no Brasil e estudar o Felipe Neto, porque esse cara aqui, ele é um gênio incompreendido, cara. Ele apagou todas as postagens, sumiu, fingiu que nada aconteceu, como se ele nunca tivesse xingado ninguém lá dos Estados Unidos. E agora, ele viajou para os Estados Unidos, fez uma palestra e está de férias. Rapaziada, esse cara aqui, ele é surpreendente demais, mano. Sério, tem que tirar o chapéu pro Felipe Neto. Esse cara aqui realmente é muito surpreendente. Só que, infelizmente, pra ele, agora, eu acho que as coisas não estão dando muito certo. Depois de várias postagens, de muitas pessoas denunciando, né, mostrando os prints dele aí, pra muitas pessoas poderosas ligadas ao governo dos Estados Unidos, ele corre o risco seriamente sim de perder o seu visto. Então eu acho que as suas viagens aí pra Disney, Felipe Neto, vai ficar pra uma outra oportunidade caso você perca seu visto. E se perder também, tem aquilo, né? Eu acho que nem viagem pra Disney você vai conseguir mais. E sinceramente, rapaziada, é isso que eu acredito. Eu acho que o Felipe Neto vai sim acabar se dando muito mal. Eu não sei se ele vai perder o seu visto e tal, apesar que, tipo, tá dando a entender que alguma coisa semelhante a isso aqui pode acontecer. Porém, por enquanto, o que temos a dizer a respeito da situação do Felipe Neto é isso. O cara simplesmente sumiu, criou uma nova conta do Twitter, digamos assim, apagou todas as suas postagens, todas as críticas que ele falava a respeito do pessoal lá dos Estados Unidos, justamente na época que o Donald Trump estava fazendo sanções pra muitos aqui que estavam criticando o governo dele. O Felipe Neto fez o quê? Apagou tudo, viajou pros Estados Unidos e está curtindo suas férias lá. Sério, mano, o Felipe Neto não dá, rapaziada. É um cara que realmente tem que ser estudado pela NASA. Mas enfim, mano, esse é o vídeo de hoje. Deixa a opinião de vocês, né, que vocês estão achando de tudo isso. Principalmente do Felipe Neto aí metendo esse louco, apagando suas postagens, onde ele criticava todo mundo dos Estados Unidos e tal, e agora ele viajou pra lá e fingiu que nada aconteceu. Cara, na moral, o Felipe Neto não aprende. Bom, é isso. Agradeço a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Abraço e até o próximo.